E aí, pessoal, vamos para mais uma aula. Hoje nós vamos falar sobre DO de variáveis separáveis. Vocês vão ver que o método ele é bem mais simples do que o de fatores integrantes que foi dado na nossa última aula. Se ela já estiver ali no formato correto, então nos resta apenas separar as variáveis, como o método diz, e aí vamos fazer o integral de um lado e o integral do outro, claro, de acordo com cada uma das suas variáveis que você tiver, tá bom? Então vou lá mostrar diretamente a vocês qual é esse formato. E logo após nós vamos mostrar nos exemplos como resolver através desse método e vocês vão ver como é simples isso aí. Vou fazer cinco exemplos, espero que vocês fiquem até o final e consigam compreender. Vamos embora? Bom, formato é esse, uma DO de primeira ordem do tipo separável, se é da forma dy de x igual a f de x vezes g de y, ou seja, ela é do tipo separável. Se você consegue identificar ali, nem que seja através de um pouco de algebrismo, que uma função vai ficar dependendo só de x vezes uma função que depende apenas de y. Se ela fica desse jeito, ou seja, o produto entre elas, a derivada igual ao produto entre elas, ela é desse formato, então você consegue fazer ela resolver através de variáveis separáveis, tá bom? Vamos ver isso através dos nossos exemplos. Bom, nosso primeiro exemplo que a gente tem aí é o seguinte, ó, considera a seguinte EDO, dp dt igual a menos alfa sobre v vezes p, onde alfa e v são constantes. Então, para mim, alfa e v aí são números, né? São números e aí o que me interessa é resolver agora essa EDO. Então, eu posso reescrever essa EDO aí como ela sendo p' igual a menos alfa sobre v vezes p, concordam? Logo, eu posso reescrever ela como sendo p' sobre p, ok? Estou separando, ó, eu tenho apenas aqui uma constante vezes uma função, e aqui é igual a menos alfa sobre v, que é constante, tá certo? Então eu consigo separar aqui as variáveis, colocar somente quem é p para um lado e quem é constante do outro aqui, no caso não tem mais nada. O que nos resta agora é fazer as nossas integrais de um lado e do outro. Aqui vocês já aprenderam desde lá do método do fator integrante. Se não assistiu a aula ainda, volta lá e assiste a aula do fator integrante, que é essa função aqui. Ela vai dar o... E aí eu estou integrando aqui em relação a P e aqui em relação a T, que é a variável independente. Então vou ficar... Aqui a gente vai ver que isso aqui vai dar o ln de P, ok? E desse outro lado nós vamos ficar com menos alfa sobre V vezes T, ok? Logo, aqui eu posso utilizar a definição, né? Se eu tenho o ln de P igual a menos alfa sobre Vt, então logo eu posso dizer que P é igual a exponencial de menos alfa sobre V, né? Sobre V. Aí é o seguinte, eu vou até colocar aqui, ó. Quando eu calculei aqui as integrais, né? Eu tenho que, claro, colocar mais uma constante, tá certo? Vou colocar aqui a constante, que eu tinha esquecido da minha constante. E a gente não pode esquecer dessa constante, né? Então, mais uma constante, certo? Mais uma constante. E aí, agora sim, você pode dizer que P é igual a exponencial de menos alfa sobre Vt mais a constante. Só que a gente sabe, né, pessoal, que quando eu tenho aí no expoente uma soma, eu posso reescrever ele como sendo P igual a menos a exponencial de menos alfa sobre Vt vezes a exponencial de C. C é uma constante, concordam? Se esse C é uma constante. Então, a exponencial de C também é uma constante, porque a exponencial é um valor, né? 2,71 e alguma coisa aí. É uma constante. Então, eu posso dizer que P é igual a uma constante geral, né? Eu posso até botar o C, eu posso botar vou botar até um K aqui para diferenciar, né? Vai ser igual a uma constante vezes a exponencial de menos alfa sobre Vt. Olha aí como é simples, né? Ó, aqui é a nossa solução geral, certo? Esse K está justamente no lugar da exponencial elevado a C,
que a gente sabe que constante é constante, né? Você pode colocar ali, variar o C da maneira que você quiser, já que não é um PVI, né? Continuando, vamos resolver agora esse segundo exemplo. Vocês viram como é fácil, né? Esse primeiro aí, exemplo aí, como ele é simples. Vamos ver aí continuar, que vai ficar simples do início ao fim. Logo, aqui eu vou ter que y' é igual, toda vez que vier dy, dx, eu gosto de escrever y', é uma escolha minha, certo? Igual a 2x vezes a raiz quadrada de y menos 1. Portanto, eu tenho aqui, o formato ideal para ser equação de separáveis. Função que depende somente de x e o lado função que depende apenas de y. Então vamos lá, vamos embora. Então isso aqui vai ficar y' sobre a raiz quadrada de y menos 1 igual a 2x, certo? Bom, o outro passo é o que? Fazer a integral. Integra aqui em relação a y e integra aqui em relação a x. Essa integral aqui eu posso fazer através de substituição. Vou chamar u de y menos 1. Então, claro que meu du vai ser igual a y' vezes dy. Certo? Y' dy. A outra vai sair direto, né? Essa outra integral aqui, a gente vai ver que vai sair direto. Então, vai ficar a integral de y', no lugar de y' dy, eu vou colocar du, né? Vai ficar du sobre a raiz quadrada de u igual. Resultado dessa integral aqui, eu já vou colocar aqui direto, né? Vocês sabem melhor do que eu, dá igual a x ao quadrado. Que ficaria x ao quadrado sobre 2, já tenho 2 ali. Vai ficar mais uma constante k. Portanto, a integral da raiz quadrada de u, né? De 1 sobre a raiz quadrada de u, isso é cálculo 1, então não vou nem perder o tempo nos detalhes. Isso aqui vai ser igual u elevado a meio, que no caso é a raiz quadrada de u, e vai dar um 2 aqui, ó. Façam aí devagarzinho, vocês vão perceber, né? Então vai dar 2 vezes a quadrada de u, isso aqui igual a x ao quadrado mais uma constante k. Bom, posso levantar aqui um pouco, né, para ficar melhor. E aí vai ficar raiz quadrada de u, a gente sabe quem é u é y menos 1, tá certo? Y menos 1 igual x ao quadrado mais k sobre 2. Elevando ao quadrado, né? Aqui elevando ao quadrado aqui e elevando ao quadrado aqui, nós vamos ter que a y menos 1 é igual a x ao quadrado mais k, tudo isso aqui está ao quadrado, sobre 2 ao quadrado é 4. E para finalizar, vamos exibir aqui agora a nossa resposta, quem é o nosso y, de forma explícita. Y é igual a x ao quadrado mais k, isto aqui ao quadrado, sobre 4 mais 1. É isso aí, tá certo? O resultado dessa questão é esse. O terceiro exemplo aqui vai ficar o seguinte, eu posso escrever ele como sendo y' igual a menos y sobre x, ok? Dá para separar? Dá, né, pessoal? Tem uma função que é só de y, função aqui embaixo que é só de x. Então, isso aqui é o mesmo que posso reescrever ele como sendo y' sobre y igual a menos 1 sobre x. Vamos fazer as nossas integrais, calcular aqui as nossas integrais, né? Então, vou colocar até aqui melhor, y' sobre y dy igual a integral de menos, vou botar aqui fora, 1 sobre x, ok? De 1 sobre x. Portanto, isso aqui vai dar o ln de y, certo? Ln de y igual ao menos ln de x mais uma constante k. Nunca esqueci essa constante k, certo, pessoal? Ela é muito importante.
Nunca esquecer ela. Fez essa integral, última integral aí, coloca essa constante K. Tá bom? Portanto, eu posso reescrever isso aí como sendo y, usando a definição, né, de logaritmo, elevado a menos o ln de x mais k. Bom, antes eu posso até usar uma outra propriedade aqui e fazer o seguinte: y é igual a exponencial do ln de x elevado a menos 1. Estou usando a propriedade, né, pessoal? Se aqui está menos, pode subir aqui, né? Vezes, né? Esse meu vezes ficou lá embaixo. Vocês entendem a ideia, né? Vezes a exponencial de k. Aquela mesma situação, pessoal. Exponencial de k é uma constante qualquer, tá certo? Portanto, y vai ser igual, né, a c, que é essa constante aqui que eu estou chamando, que é elevado a k. Pessoal, a exponencial do logaritmo, quando nós temos a mesma base, o resultado é o antilogaritmando, né, ó, pessoal? Tá certo? Ou seja, vai ser igual a esse meu c aqui, vai ficar vezes a exponencial não, né? Porque eu estou querendo usar a propriedade. Igual a x elevado a menos 1. Ou se você preferir, y é igual a c sobre x. Tá aí resolvida aí mais uma questão. Beleza? Resolvida aí mais uma questão. Vamos embora? Vamos partir para a próxima. Certo? Vamos lá. Eu tenho que y', né, menos 1 mais x vezes y sobre 1 menos y vezes x. E aí ele pede para resolver também essa EDO aí, essa EDO. Pronto, você pode pensar, professor, agora não tá, né? Tá misturado x e y e tal. Pode até ser. Mas se você brincar um pouquinho com algebrismo, você vai ver que você consegue deixar ela separável, tá certo? Então eu posso fazer isso aqui, ó, y igual a 1 mais x, na verdade, sobre y, sobre 1 menos y vezes x. Aqui eu só repeti a questão. Então eu vou passar quem tem y todo para o outro lado. Então vai ficar, ó, 1 menos y, y' igual, vou fazer bem devagar aqui, igual a 1 mais x, y sobre x. Eu passei essa parte de baixo, estava dividindo, passei para o outro lado, multiplicando. Bom, dá para brincar mais aqui, então dá para fazer 1 menos y vezes y', certo? Igual a 1 mais x, certo? Sobre x. E esse y agora, ó, que está multiplicando, ele vai ficar aqui do outro lado, dividindo. Então eu consegui deixar elas separadas. Tudo que é y de um lado, o que é x do outro. O que me resta agora é fazer as integrais. Então eu vou calcular a integral de 1 menos y sobre y, tá certo? Y' vezes y' dy igual a 1, a integral de 1 mais x sobre x dx, certo? Bom, resolver essas integrais aí não são difíceis, né? São fáceis, na verdade. O resultado delas vai ser a integral, tá certo? De 1 sobre y, certo? Estou separando aqui, ó, 1 sobre y menos y dividido por y é menos 1, ó. Então é menos 1, certo? Ok? Tudo isso aqui, claro, é y' dy. E aí vai ficar a integral de 1 sobre x mais 1, fazendo o mesmo trabalho lá, ó, certo? Dx. Posso escrever isso aqui como sendo duas integrais separadas, 1 sobre y vezes y', né? Menos a integral de y' dy. Aqui também tem dy, certo? Dy igual a integral de 1 sobre x dx, ok? 1 sobre x dx mais a integral dx.
Vamos à solução dessas integrais. Essa daqui eu posso fazer por substituição, chamando u de y. Então, du vai ficar y' dy. Portanto, a integral de 1 sobre u du, menos a integral de y', a integral da derivada é a própria função, é o próprio y, igual a integral de 1 sobre x dx, a gente sabe que isso aqui é o ln de x, mais a integral de dx é o próprio x, e claro, a gente vai nunca esquecer da nossa constante, ok? A gente nunca vai esquecer aí da nossa constante, mais uma constante chamada de c agora. Isso aqui vai me dar o ln de u, né? O ln de u menos y igual ao ln de x mais uma constante c, tá certo? Claro que a gente vai substituir quem é o nosso u, é o ln de y menos y igual ao ln de x mais c. Percebam, pessoal, que não tem como isolar y aqui, né? Então, uma maneira que você tem de representar a sua resposta, ela é representar ela da seguinte forma, né? Ó, apesar de eu acho que eu estou esquecendo de um sinal aqui, quer ver? Quando eu faço ela todinha aqui, ó, dessa minha equação, ela tem um sinal de menos aqui, ó, bem sutil, ó. Menos. Então, eu vou colocar aqui menos só vai influenciar lá no finalzinho esse sinal de menos, tá bom? Então, você menos aqui, vamos colocar aqui o sinal de menos, vai nos acompanhando. Então, aqui vai ficar o sinal de menos, um sinal de menos. Esse sinal de menos está pegando as duas integrais, né? Pegando aqui as minhas duas integrais, tá certo? Vai pegar um sinalzinho aqui de menos. A constante é constante, não preciso me preocupar com isso. E aqui eu vou colocar, vai ficar um sinalzinho de menos para cá. E aqui nós vamos botar um sinal de menos também. Sinal de menos também, tá bom? Sinal de menos só vai influenciar aí. Então, legal que eu vi aí antes de terminar a questão. Então, eu posso passar aqui para o outro lado e vai ficar o seguinte, ó, uma maneira de você ter de representar a sua figura. É ln de y, sua questão, mais o ln de x, tá certo? Mais x menos y, certo? Menos y igual a uma constante c. Bom, eu posso andar um pouco mais e dizer o seguinte, ó, aqui nós temos a soma de dois logaritmos, então eu posso usar a propriedade do produto. Isso aqui é o ln de y vezes x, isso aqui mais x menos c, menos y, quer dizer, menos y igual a c. É uma maneira que você tem de representar quando você deixa ela da forma implícita. Você não consegue dizer, ó, y é isso aqui, mas você consegue dizer ela da forma implícita, tá bom? Então, vocês podem terminar muitas questões desse jeito aí, ok? Por isso que eu coloquei esse exemplo para mostrar. Próxima questão, agora uma de PVI, para a gente encerrar, né? A gente já sabe fazer de várias maneiras, agora como é que usa o PVI dentro de método de variáveis separáveis. Resolve-se da mesma maneira, pessoal. A diferença aqui é só que agora nós vamos usar o PVI lá no finalzinho, tá bom? Então, eu posso reescrever isso aí como sendo y' igual a 3x ao quadrado mais 4x mais 2 sobre 2 vezes y menos 1, tá certo? 2 vezes y menos 1. E aqui eu vou separar, né? Vai ficar 2 vezes y menos 1 vezes y' igual a 3x ao quadrado mais 4x mais 2, ok? Então, continuando,
nós vamos ter o seguinte. Vou fazer agora a integral de, botar o 2 aqui fora, y vezes y' dy, ok? 2 vezes y', menos 2 vezes a integral de y' dy. Isso aqui vai ser igual a integral de 3x ao quadrado mais 4x mais 2 dx, certo? Bom, a integral de y vezes y' eu posso fazer por substituição, chama u de y, du é igual a y' dy, certo? Então ficaria exatamente duas vezes a integral de u du menos, aqui vai sair a própria função, a gente já sabe, né? Derivar a integral, a derivada vai dar a própria função, então vai dar menos 2 vezes y igual 3x ao quadrado, então vai ficar x ao cubo mais 2x ao quadrado mais 2x, ok? Porque aqui ficaria x ao cubo dividido por 3, né? Ou seja, aqui ficaria x ao cubo dividido sobre 3, cortaria com 3, sobra só o x ao cubo. 4x, x ao quadrado dividido por 2, ficaria 2x ao quadrado e aqui ficaria o mesmo 2x. E claro, quando eu faço essa parte da integral, eu sempre acrescento uma constante no final. Tem hora que você chama de K, chama de C, importante que você tenha noção de que é uma integral. Mas ainda não terminei porque tem aquela integral do u du. Então vai ficar 2 vezes a integral de u ao quadrado sobre 2, que eu já posso cortar, né? Ó. Menos 2y igual x ao cubo mais 2x ao quadrado mais 2x mais k. Bom, u eu sei que é y, então vai ficar y ao quadrado menos 2y igual x ao cubo mais 2x ao quadrado mais 2x mais k. Uma maneira que você tem de representar, mais uma vez, da maneira implícita, você pode dizer que y ao quadrado menos 2y é igual a menos, aí eu vou colocar todo mundo aqui, né? X ao cubo mais 2x ao quadrado mais 2x igual a constante k. Só que nessa questão aqui eu tenho um PVI, tá certo? Nessa questão aqui eu vou ter nosso PVI, um problema de valor inicial. Qual é o nosso problema de valor inicial? O que é que ele diz lá no nosso problema de valor inicial? Ele diz que quando y for 0, ou quando x for 0, y é 1, né? Ó. Ele diz que quando y for 0, x é 1. Quando x for 0, y é 1. Vamos fazer essa substituição lá e descobrir quem é essa nossa constante k. Então bora lá, né, pessoal? Bora descer lá e colocar o nosso PVI, né? Vamos colocar aqui o nosso PVI, fazendo substituição. A gente viu que quando x for 0, y é 1. Então, vamos pegar aqui nossa equação, né? E fazer a nossa substituição. Bom, daqui para a gente fazer, eu vou ter que pegar aqui a minha canetinha. Vamos lá. Quando y for 1, vai dar 1 ao quadrado menos 1, certo? Menos, aqui a gente já sabe que vai dar 0 ao cubo, mais 2 vezes 0 ao quadrado, mais 2 vezes 0. Claro, vocês fazendo aí, vocês não vão fazer essa substituição, né? Já sabe que aqui tudo vai dar 0. Portanto, opa, aqui não é menos 1 não, né, pessoal? É menos 2, né? Porque é 2 vezes 1. Ok? Aqui seria 2 vezes 1. Então, menos 2 aqui. Menos 2. E aí a gente vê que K é igual a 1 menos 2. Portanto, K igual a menos 1. Encontramos aqui nossa constante, né? O que a gente precisa agora saber é exatamente o valor, ou quem vai ser a nossa solução, né? A nossa solução vai ficar agora
ao quadrado menos 2y menos x ao cubo mais 2x ao quadrado mais 2x, isso aqui igual a menos 1. Ok? Igual a menos 1. Tá aí a nossa solução, né? Nossa solução geral. Então vocês viram aí, ó, aula curtazinha, simples, que o método dos variáveis separáveis não é complicado. É um método simples, basta separar e integrar. Separar e integrar. Aí você vai precisar saber muito integral. As nossas integrais que nós pegamos aqui foi bem simples, mas aí não importa as integrais que você pegue, eu sei que você vai desenrolar. Valeu, pessoal. Até a próxima. Espero que vocês tenham gostado dessa aula aí, tá bom? Valeu. Tchau, tchau.